Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Olha só, nós vamos retomar a nossa conversa sobre as sociedades anônimas. Na nossa última aula, a gente falou sobre o fato da sociedade anônima ser predominantemente uma sociedade de capitais, mas que nada impede que, em alguns casos e observado o caso concreto, ela esteja sendo reconhecida pelo judiciário como uma sociedade de pessoas. Por quê? Por causa da Factio Societatis. Isso só pode ser considerado no caso das sociedades anônimas fechadas. Quando eu tenho poucos membros, quando aqueles membros fazem parte de uma relação familiar. Em alguns casos, né, a jurisprudência reconheceu a possibilidade de ser reconhecida essa affectio societatis, de ser reconhecido como uma sociedade de pessoas, inclusive dar a ela um tratamento diferenciado em virtude dessa relação intuito-persona, né? E por que eu tô retomando nesse pontinho principal? Porque eu falei que isso cabe às sociedades anônimas fechadas. Tá, mas você não falou até agora o que é sociedade anônima aberta, o que é sociedade anônima fechada? E é exatamente o ponto de partida da nossa segunda aula sobre a sociedade anônima. Por quê? Nós temos a sociedade anônima aberta e a sociedade fechada. Qual que é o ponto que diferencia elas? O ponto que diferencia é o seguinte, gente. A sociedade anônima aberta, ela tem relação com todas as pessoas, com toda uma sociedade, com todo o mercado. Eu não falo sociedade, a empresa, não. Eu falo a sociedade que nós vivemos, né, com o mundo. Então, ela tem relação o quê? Com todas as pessoas, em prol do bem social. Ela tem relação com o mercado, diferente da sociedade anônima fechada, que qual que é o relacionamento? Com os membros da empresa, com os acionistas, tá? E por que a gente... Por que isso, professor? Por que um é assim, por que o outro é diferente? É o que a gente vai ver daqui pra frente, né? Pelo seguinte, a sociedade anônima aberta, ela tem esse contato com o mercado exatamente pelo tipo de negociações que ela faz. O que é ser aberto? Aberto é o fato de eu negociar com o mercado de que forma? Abrindo a minha empresa para que outras pessoas possam fazer parte dela. Quando ela é fechada, não. Quando ela é fechada, ela se assemelha muito à estrutura, e quando eu falo a estrutura, eu falo de membros e organizacional da sociedade limitada. Então, quando ela é fechada, são só aquelas pessoas que estão ali tratando. Já a sociedade anônima aberta, não. Eu vou fazer o quê? Eu vou emitir títulos, eu vou buscar recursos no mercado. Para quê? Para crescer a minha empresa. A sociedade fechada tem como objetivo o crescimento empresarial? Obviamente, até porque a sociedade anônima é uma sociedade de capitais. O objetivo da empresa é o quê? É o lucro. Das empresas de uma forma geral. Você não abre uma empresa para falir, para quebrar, né? Então, qual que é o meu objetivo? É ter lucro. Então, a sociedade anônima aberta, ela busca o que no mercado? Capital, tá? E a gente vai ver isso de uma forma bem detalhada daqui para frente. Inclusive, abro para vocês para as dúvidas, né? Uma matéria um pouquinho densa, mas é uma matéria excelente, né, gente? Até pra gente entender todas essas notícias que saem nos jornais a respeito desse tipo de sociedade, como elas funcionam, temos grandes empresas, né, que são sociedades anônimas. Então, é importante entender o funcionamento e, principalmente, buscar se inteirar, né? Eu acho que é um tema que vocês vão gostar muito, que dá para desenvolver bastante, e não só dentro do direito empresarial, né? Mas fazendo uma interlocução aí com outras áreas do direito, né? O direito empresarial, ele conversa com outras áreas do direito. Então, é nesse momento que a gente tem essa oportunidade de compreender, não só entender, mas compreender. E aí, né? O que eu vou fazer com essa informação que eu tenho? De que forma que eu posso aprofundar? Né? De que forma que isso pode trazer algum benefício para mim? E eu não falo só no sentido, no campo dos estudos, né? Eu falo também na vida prática de vocês, né? Seja só por conhecimento, por ampliar o seu know-how na hora de trabalhar. Então, é importante daqui para frente, né? Assim, vocês tratarem com ainda mais seriedade, né, esse tema da sociedade anônima.
E aí agora a gente vai começar a adentrar o assunto. A Lei 6.404 de 76, que eu chamei para vocês de Lei das SA, né, que é comumente conhecida dessa forma, ela fala o que sobre a sociedade anônima aberta? Como que eu vou determinar se eu admito ou não os seus valores, que os seus valores mobiliários, sejam negociados na bolsa de valores ou no mercado de balcão? Isso aí está no slide que eu mandei para vocês. Então, se ela é fechada, não tem negociação na bolsa ou no mercado de balcão. Mas, se ela é uma sociedade anônima aberta, tem. Então, é isso que, a priori, vai diferenciar esses dois tipos, né, de sociedades anônimas. Bom, segundo passo. Tem uma lei, a Lei 10.303 de 2001. Ela é mais recente, né? Que ela fala o seguinte... Há sim essa diferenciação, mas aí eu não chamo mais de bolsa de valores ou de mercado de balcão. Agora eu chamo de mercado de valores mobiliários. E a gente vai ver nos próximos slides, vocês vão acompanhar comigo, que agora, antigamente nós tínhamos algumas instituições que tratavam disso. Eu tinha uma instituição só da bolsa, eu tinha uma bolsa de valores, eu tinha uma instituição só para o mercado de balcão, e eu vou explicar, obviamente, o que é um, o que é outro. E hoje não. Hoje nós temos, e vou esmiuçar isso para vocês, a B3, que é Brasil Bolsa Balcão. Uma empresa, né, um órgão regulamentando tudo. Então, por que essa lei de 2001 veio fazer essa alteração? Para que tudo possa ser regulado, tudo possa ser fiscalizado, tenha o mesmo rigor e principalmente, gente, a confiança, né? Uma das coisas que se busca aí nesse mercado é a lisura da negociação. Eu tenho que confiar, eu tenho que ver que aquilo ali não é de boca, né? Não corre o risco de eu fazer aquele investimento e amanhã simplesmente o meu investimento sumiu. O que pode acontecer, o que a gente vê falando aí na televisão é a queda, né? Infelizmente, o valor das ações caíram, isso pode acontecer? Pode, né? É um mercado que está aí, ele está sempre se alterando, se modificando, tudo depende do dólar, depende de como estão as negociações, as guerras dos países implicam. O coronavírus, com toda certeza, impactou nesse mercado, né? E não impactou de forma positiva, não, muito pelo contrário, impactou de forma negativa. O que aconteceu com o nosso mercado hoje, né, gente? Tá tudo fechado. A maioria das lojas estão fechadas. O funcionamento das empresas, se não está zerado, está muito baixo. Então, assim, isso impactou demais. É por isso que nós temos aí essa instabilidade, na verdade, né? Uma hora as ações, uma ação que foi lá, tem o valor nominal de R$100, uma hora ela tá valendo 1.000 e a outra hora simplesmente ela pode cair para R$5. Ah, o valor nominal é 100, eu comprei ela a 150. Nossa, né? Comprei R$50 a mais, vou valorizar essa ação, né? Que foi emitida para mim. E aí? E aí que eu posso simplesmente amanhã vender essa ação a 101? Por quê? Pela estabilidade do mercado, né? Então, é uma negociação, algumas de alto risco, outras de menor risco, e é por isso que você tem que ter um certo conhecimento, né? A Bolsa de Valores, ela não é para amadores, né, gente? As pessoas, nós temos empresas, nós vamos ver isso, empresas, inclusive, que trabalham fazendo essa corretagem, que inclusive tem pessoas lá para te auxiliar, né? Eu contrato uma empresa, olha, eu tenho aqui R$200 mil, eu quero fazer um investimento na bolsa, mas eu não sei como fazer. Tem empresas que vão fazer isso por vocês, mas vocês têm que ter um conhecimento básico do assunto, né? Um conhecimento inicial do assunto. Bom, a sociedade anônima aberta, ela precisa do quê? De registro na CVM. O que é CVM? Comissão de Valores Mobiliários. Ela que organiza esse mercado. Ela que dita as normas desse mercado. As instruções da CVM, elas vão falar o quê? Como podem ou não ser feitas essas negociações. Não dá para ficar solto, né, gente? Não fica livre assim,
Não, agora eu quero modificar, agora eu vou avisar, hoje eu estou aumentando o valor da ação, amanhã eu estou diminuindo. Não pode ser desse jeito, né? Senão vira uma bagunça. E principalmente porque é o investimento da minha empresa, obviamente, mas eu estou mexendo no bolso de outra pessoa. E eu estou mexendo no quê? No investimento de uma outra pessoa também. Então é importante, né, que vocês tenham essa compreensão do importante papel da CVM nesse mercado, que é o tópico, a CVM de forma assim pura, nós vamos tratar no nosso próximo vídeo. Foi inclusive um texto incrível que eu mandei para vocês lerem da CVM, né, do Eduardo Goulart, falando como é que é o funcionamento dela, porque até então me parece que, e é o que eu tinha também na época da graduação, que a gente aprende muito superficialmente sobre isso, né, sobre a CVM. A gente não tem, infelizmente, tempo hábil para aprofundar os estudos, né, na sociedade anônima, nem na CVM. A gente acaba fazendo isso numa pós-graduação, no mestrado. Mas o que é importante? Ela não só dá instruções, tem alguns desdobramentos dessas instruções, né? É uma coisa que eu quero trazer para vocês, sim. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso. Vou fazer um vídeo falando da CVM, perdão, do funcionamento, mas de alguns desdobramentos, até para ver se vocês se interessam sobre o assunto, né? Porque tem muita coisa bacana. Não é só simplesmente o órgão que fiscaliza. Dentro dessa fiscalização, nós temos esse órgão que regula as pessoas, por exemplo, que usam das informações privilegiadas que elas têm dentro da empresa para poder o quê? Para poder obter vantagem própria, né? Isso existe? Existe. A gente aprende depois, né? Em um outro momento. Mas fora os outros demais desdobramentos. Então, tem muita coisa bacana aí e que eu quero, né, passar isso para vocês. Mas vamos lá. Bom, nosso próximo slide aí, nós vamos entrar nos valores mobiliários. Eu coloquei para vocês no terceiro slide alguns tópicos de quais são todos eles, mas nós temos alguns que são mais comumente usados que nós vamos trabalhar, né? Vamos aprofundar neles. Os valores mobiliários são o quê? Para quem os titulariza, eles são um investimento, né? E para a sociedade, eles são um instrumento de captação de recursos. Então, ou seja, para quem os titulariza, quem compra aquele título. Então, se amanhã eu quero investir na Vale, eu não vou comprar um título, um valor mobiliário dela? Vou, eu sou o quê? Investidora, né? Aquilo é um investimento. E eu coloquei para vocês em caixa alta que é sem garantia de sucesso. Eu não sei como é que vai ficar. Muito provavelmente, com essa questão aí de Brumadinho, o que aconteceu com as ações? As ações caíram, né? E depois? Depois houve uma mudança no mercado pelo papel que ela foi desenvolvendo e principalmente pela atividade econômica que ela desenvolve, que me parece que a Vale nunca teve um faturamento tão grande como que ela teve depois da tragédia de Brumadinho. Eu não tô falando que ela cresceu por causa da tragédia, né, gente? Mas houveram movimentações nesse mercado que fizeram o quê? Com que rapidamente após a queda, essas ações fossem valorizadas. Alguém esperava isso? Provavelmente, quando teve o rompimento da barragem, aqueles investidores, né, as pessoas que compraram os títulos imobiliários da Vale pensaram o quê? Perdi dinheiro, né? Perdi dinheiro, não só o que eu investi, mas o que eu esperava lucrar. Mas não, a gente percebeu um cenário diferente logo após. Né? Eu não sei se vocês tiveram notícia disso, se tiverem interesse eu posso mandar algumas reportagens, né, alguns artigos, inclusive, falando a respeito. Isso é até um tema bacana para aprofundar, né, gente? Como que, depois de uma tragédia, a empresa, ao invés de ter uma queda brusca das ações, se valoriza dessa forma, né? Então, esse é um bom assunto para desenvolver, quem sabe, vocês se interessam. Mas é o seguinte, quando eu sou titular, o que eu busco ali? Coloquei para vocês. Participação
dos lucros, pagamento dos juros e possibilidade de negociação. Isso é um atrativo. Por que é possibilidade de negociação? Porque eu simplesmente, a hora que tiver bom para mim, eu posso passar para frente. E não só não estiver bom, eu posso fazer uma troca, né? Eu tenho interesse celebrar um contrato com você, eu tenho interesse em alguma coisa que você tem, eu quero comprar um imóvel, quem sabe você não aceita minhas ações, né, como forma de pagamento? Tudo é possível. Nada me impede de, ao invés de receber honorários, que seja transferida a mim a titularidade de ações da Vale, por exemplo. Provavelmente as pessoas não vão te oferecer, mas se oferecer, nada te impede de aceitar, né? Então, é o quê? Posso negociar essas ações. Eu comprei a 100, né? O valor de emissão foi R$100, o valor nominal era 85, o valor de emissão foi R$100. Lembrando que o valor de emissão tem que ser igual ou superior ao valor nominal. Mas eu vendi a 350 cada uma das ações. Tem algum problema nisso? Nenhum. Eu não negociei da forma que eu quis, né? E, principalmente, a participação nos lucros. Não é só comprar ação e simplesmente estar ali, comprei e gastei meu dinheiro, não. Alguma coisa eu tenho que fazer com aquilo. E o que eu vou fazer com aquilo? Por que eu viro titular de um título imobiliário, né? Por que eu adquiro ações no mercado? Porque eu quero lucro, né, gente? Eu quero retorno daquele investimento. É como se, e bem a grosso modo, como se sócio eu fosse, como se acionista eu fosse. É por isso que eu adquiro as ações. Eu viro o quê? Um acionista. Eu posso nunca pisar naquela empresa, nunca. Mas eu não investi, não é uma sociedade de capitais. Por que eu preciso ajudar em alguma coisa? Meu investimento foi o quê? Dinheiro, né? Não é prestação de serviço. E aí? Eles abriram a sociedade para investimento. Vai ter um administrador, vai ter o sócio controlador, terão os demais sócios, terão os funcionários. Eu posso simplesmente investir o meu dinheiro e esperar o retorno dos lucros? Posso. E é isso que a grande maioria das pessoas fazem. Quando você compra uma ação da Vale, eu tenho usado muito a Vale, que ela está em alta, né? Pela questão da barragem de Brumadinho. Eu tenho que pisar lá na Vale e falar assim, que ó, comprei 2 ações. Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é o meu serviço relacionado a essas 2 ações? De forma alguma. É um investimento. Eu coloquei dinheiro, é capital. Eu coloquei dinheiro, eu estou esperando o quê? Retorno. Basicamente isso, tá? Segunda coisa, agora da perspectiva da sociedade. É um instrumento de captação de recursos. Eu quero ampliar a minha empresa. Eu preciso de dinheiro para quê? Para movimentar o mercado, para crescer a minha atividade econômica. É o quê? Então, esses valores mobiliários. Coloquei para vocês, é uma alternativa de crédito ampla, flexível, rápida, indispensável para a competição no mundo moderno. Se eu não tenho capital aberto, fica difícil eu competir com as grandes empresas. Olha a Vale. É uma grande empresa, investidores do mundo inteiro podem investir na Vale. Não é só para brasileiro. Se alguém lá nos Estados Unidos hoje quiser adquirir uma ação da Vale e ela estiver disponível na B3, eu posso, na Bolsa de Valores, né, para tratar assim, para trazer para mais próximo da gente, né, essa conversa. Eu posso não, né, perdão. Essa pessoa, esse americano pode comprar? Pode. Perfeitamente. Então, eu transformo aquela em uma comunicação mundial, né? Inclusive, eu fico a nível de competir com empresas do mundo todo, né? Quando eu tenho investimentos de outros países. Bom, é uma frase muito interessante que eu coloquei para vocês, que os valores mobiliários tornam a sociedade anônima o grande instrumento do capitalismo, devido à reunião de grande quantidade de capitais para a realização de grandes empreendimentos. Gente, o direito empresarial é nada mais do que o quê? Fruto do capitalismo. Nós estamos tratando de lucro.
Eu não tô tratando aqui de partilhar o que eu ganhei, não, eu tô ali para obtenção de lucro. Eu quero o meu lucro. E esses valores mobiliários fazem o quê? Movimentam o mercado, alimentam o sistema capitalista, né? Então, e principalmente, eles dão aos empreendimentos a proporção dessa grandeza que eles buscam, né? Se a Vale hoje não fosse uma empresa de capital aberto, talvez ela não seria a Vale, né? E é por isso que você tem poucas ou quase nenhuma empresa que consegue competir com ela, que tem o poder de mercado que ela tem, ok? Bom, e aí o próximo slide eu coloquei para vocês de forma esmiuçada quais são os valores mobiliários que existem hoje na legislação brasileira. Legislação brasileira, lembrando. Ações, debêntures, bônus de subscrição, cupons, direitos, recibos de subscrição, certificados de desdobramentos decorrentes de tais títulos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, commercial papers, contratos de investimento coletivo, contratos derivativos. O que a gente escuta falar mais? Hoje no commercial papers, nas ações, nos bônus de subscrição, né? São os que têm uma maior relevância. E nos fundos de investimento também. Os outros existem? Existem. Mas esses costumam movimentar mais os mercados. Lembrando também dos contratos derivativos, que eu me esqueci de mencionar aqui para vocês. De onde você tirou isso, professora? Da Lei 6.404, a Lei das SA. Esse é um rol taxativo. Mas e aí? E aí veio a Lei 10.303 e ampliou esse conceito, né, de valores mobiliários. Eu peço a vocês, inclusive, a licença para ler esse conceito trazido pela Lei 10.303, que fala o seguinte: quaisquer títulos ou contratos ofertados publicamente que gerem direitos de participação, parceria ou remuneração, inclusive resultante da prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiro. Bom, não foi isso que eu falei para vocês? O que acontece, gente, nesse caso? Por que a lei trouxe esse conceito, que é um conceito muito mais moderno, né? Porque são valores mobiliários, quaisquer títulos que sejam passíveis de negociação e que eu participe da empresa. E aquela renda, aquele rendimento não vem de mim, vem do trabalho do terceiro. Quem é o terceiro? A pessoa que está dentro da empresa. Então, a prestação de serviço, né? A minha remuneração, meu lucro, não vem simplesmente porque eu fiquei sentado aqui esperando, não. Alguém trabalhou para isso. Eu fiz o quê? Eu investi. Mas o meu lucro veio o quê? Desse trabalho, né? Desse esforço mercadológico, né? Trazido por quem? Pelo terceiro. Pelo empreendedor, pelo administrador da sociedade, pela atividade que a sociedade desempenha, ok? Bom, vamos agora então, acho que se não tiver ficado claro para vocês quais são esses valores mobiliários, nós temos aí mais uma vez o rol taxativo, que foi ampliado, né, o conceito pela Lei 10.303, mas para que é isso? Ah, professora, depois a gente vai trabalhar, né, um pouco mais aprofundado o conceito de cada um? Vamos! Eu tô agora numa visão introdutória, numa visão geral para vocês, ok? Então é o seguinte, ultrapassado então os valores mobiliários, aonde eu caio? No mercado de valores mobiliários. Eu tenho dois tipos de mercado, o financeiro e o mercado de valores mobiliários. Financeiro, as instituições financeiras, são os particulares, os bancos, né? E demais instituições financeiras. Os bancos ficam mais fácil aí pra gente entender por quê. Porque
eu preciso abrir o capital da minha empresa? Não. Como é que as SAs fechadas fazem? Ela vai lá no banco, ela vai no Banco Itaú e pega o dinheiro e pede financiamento, né? Então, eu vou fazer um empréstimo, né? Vou pedir um crédito rotativo, vou pegar lá 200 mil, respeitada, claro, as condições de negociação, os juros, a forma de parcelamento, mas eu vou pegar esse dinheiro e vou investir na minha empresa. Mas eu corro o risco de ter negado esse financiamento. As taxas são extremamente altas, né? Porque se você pega 200 mil, você não vai pagar 202 mil. Talvez, muito provavelmente, você pegue 200 mil e pague 300, 350. Não é mais ou menos isso? E falando bem por alto, tá, gente? Porque eu não sei dizer a vocês com exatidão como é, mais ou menos como é que tá girando aí essa questão no mercado, né, de um empréstimo. Até porque depende das taxas de cada um dos bancos, né? Mas você não pega 200, você paga 201, 205, né? Como eu já brinquei com vocês. Você compra um Palio e paga uma BMW, né? Não é isso? Tem melhorado, né? Para as empresas, algumas têm algumas condições melhores, né? Para esse pagamento, até porque é um tipo de mercado diferente, não é um mercado pessoa física, né? Mas enfim, nós temos esse mercado financeiro, então, e temos o mercado de valores imobiliários, que não é entre particulares, é para o público investidor. Quem é o público investidor? Eu, vocês, né? Outras empresas, porque outras empresas também podem, né, negociar, fazer parte desse mercado de valores imobiliários, podem adquirir ações de outras empresas. Bom, ele possibilita realizar a transferência de recursos entre tomadores. Quem são os tomadores? As companhias e aplicadoras de recurso, os poupadores. Então, de um lado eu tenho tomador e o poupador. O tomador são as empresas, o poupador, quem são? São as pessoas que estão fazendo o investimento, né? E esse mercado de valores imobiliários, ele se subdivide em dois. Eu tenho o mercado primário, entre investidor e a própria sociedade, ou seja, eu diretamente vou até a sociedade, né? Ou, se não, melhor, para melhorar o conceito disso, eu vou adquirir as ações que a própria sociedade emitiu. Ok? Então, esse é o mercado primário, entre investidor e a sociedade. Aquele que ela lançou no mercado, eu vou adquirir. Eu vou passar, então, a ser o que é titular. Já o mercado secundário, entre investidores. Eu adquiri a ação, sou titular de uma ação, adquiri ela, o valor nominal era 100, adquiri ela R$150 e eu vou vender amanhã para o Gabriel por R$200 entre investidores. Você tem interesse na minha ação, Gabriel? O Gabriel tem interesse na minha ação. Né? Se o Gabriel falar que não, já falei que ele tem interesse aqui. Então, o que vai acontecer? Foi uma negociação entre investidores. Esse é o mercado secundário. O primário, então, é entre quem emite, quem é empresa, e o investidor. E o secundário é entre esse investidor e o terceiro investidor, para quem ele vai fazer o quê? Passar essas ações, seja a título gratuito ou oneroso. Bom, e aí que eu entro em uma das partes desse mercado, né, de valores mobiliários, que é quem? Que é a Bolsa de Valores. Eu vou encerrar nesse vídeo, vou gravar um próximo para não ficar pesado para mandar para vocês, tá? Eu começo já o próximo falando da Bolsa de Valores.